Quanto ganha um instrutor ou uma instrutora que atua dentro do atendimento pré-hospitalar? Um instrutor de SBV, de controle de hemorragia, de primeiros socorros, instrutor de BLS, de ACLS, de PHTLS. Então nesse vídeo eu vou responder a essa pergunta, que é uma pergunta que eu tenho recebido com muita frequência. Aqui eu vou passar a minha experiência sobre o assunto. Existe uma variação gigantesca de possibilidades dentro desta pergunta, mas eu vou mapear e vou falar dentro da minha experiência, as nossas práticas no IBRAP, para você ter uma noção de como é que funciona isso. E eu vou fazer essa abordagem basicamente em 4 partes. Vou falar esses valores logo na primeira parte, para você ter uma ideia dessas médias. Vou falar as diferentes formas que você tem de cobrar por uma instrução. Vou falar também sobre as diferentes formas de atuação como instrutor, os diferentes tipos de vínculos que você pode ter com seu contratante e também sobre parcerias, que é uma maneira de atuar profissionalmente também como instrutor. Então são 4 partes, é isso que a gente vai falar aqui. Então antes de começar o vídeo, eu peço para você deixar o seu joinha, clica no gostei, isso é muito importante para espalhar essa mensagem e também se inscreva aqui no nosso canal da Academia de Instrutores. Se inscreva, pega o link do vídeo e manda para os colegas também. Vamos lá, parte 1. Quanto é que ganha em média? Vou falar aqui uma média, tá? Isso varia bastante, mas é uma média baseada em realidade e eu vou justificar. Matérias voltadas para o ensino de básico, suporte básico de vida, primeiros socorros, controle de hemorragia, em geral, BLS, em geral, você vai ganhar de 200 a 500 reais por uma diária de trabalho, tá? Isso aqui é uma média. Tem pessoas que talvez vão ganhar menos do que isso e tem pessoas que talvez vão ganhar muito mais do que isso e eu vou explicar por que tem gente que ganha muito mais do que isso mais pra frente. Mas isso aqui é uma média que eu quis trazer para vocês. Conteúdos de avançado, aí nós falamos de 500 a 1.000 reais por dia. Pronto. Léo, de onde é que você tirou esses valores aqui, né? Como é que você chegou a esses valores? O BLS da American Heart Association, por exemplo, que eu já fui instrutor durante muitos anos, e na época que eu era instrutor, nós ganhávamos cerca de 400 reais por um dia de treinamento, um curso de 8 horas. Hoje, se eu não me engano, aí deve estar em torno de uns 500 reais, mas existem outros cursos de SBV que não são necessariamente da American Heart Association, que a faixa que vai pagar um instrutor vai ser de 200 a 500 reais. Aqui no IBRAP, por exemplo, o instrutor ele recebe 400 reais em média pela diária de instrução. Esse valor de remuneração para o instrutor varia em relação ao valor que o aluno paga pelo curso. Logicamente, o valor que a empresa arrecada, ele tem que fazer um cálculo que, em geral, esse orçamento ele é calculado da seguinte forma: você coloca as despesas, as receitas e você calcula uma margem de lucro desejada, que gira em torno, para ser uma margem de lucro saudável para uma empresa, uma margem de lucro aí de cerca de 20 a 30% em cima do valor total, porque uma empresa ela precisa de lucro para crescer, e isso aí faz parte, tá? Então, em geral, as empresas calculam de 20 a 30%, pode ser bem mais do que isso, pode também, pode ser que algumas empresas façam eventos sem margem de lucro, estrategicamente faz parte da trajetória das empresas também, mas em média, um instrutor de SBV vai ganhar desta forma de 200 a 500 reais. Já o suporte avançado de vida, se a gente for falar, por exemplo, a CLS, curso com PHTLS, ATLS, etc., apesar que o PHTLS fala de certas modalidades avançadas, mas é um curso universal para profissionais de nível básico, intermediário, avançado, esses cursos vão pagar aí, em média, esses cursos internacionais, de 750 a 1.000 reais a diária de trabalho de instrutor, em média. Mais uma vez, a depender, existem outros cursos com atuações parecidas, que não necessariamente são da American Heart ou da NAEMT, lá o PHTLS, que vão pagar ali numa faixa entre 500 e 1.000 reais a diária desses instrutores. Então essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês, que é justamente esses valores. Mas nesse vídeo tem mais informação importante para você, instrutor, para você saber como você pode definir e determinar quanto você cobra. Isso aqui é uma média que eu estou passando do mercado em relação à minha própria experiência que eu tenho. Mas você pode definir quanto você quer ganhar. Lógico que existem algumas coisas que vão participar dessa decisão ou dessa definição. E é isso que eu vou falar para vocês. O segundo assunto aqui é como você pode cobrar. Então você pode cobrar a depender da forma que você está atuando. Você pode cobrar, não imagina você que você mesmo está criando um curso lá, ou você está sendo contratado por uma empresa que te perguntou assim, qual é o seu orçamento
orçamento aí para fazer esse treinamento. Você tem que partir de alguma lógica para determinar o preço daquela sua instrução. Então, uma possibilidade é você cobrar por pessoa. Esse curso tem 20 alunos, eu vou cobrar R$20 por pessoa. Então vai custar R$400 a minha atuação como instrutor nesse dia. Por exemplo, pode ser uma lógica para você justificar. Existe um gatilho no marketing que é o gatilho do porquê, né? Que é um gatilho mental que fala assim, faz sentido, se isso está justificado dessa forma, pronto. Quanto mais você deixa claro que aquele orçamento é um orçamento justo, porque tem uma lógica por trás dele, tem uma justificativa, maior a probabilidade de quem está te contratando te pagar, fechar o negócio. Ou o aluno que está ali se inscrevendo no seu curso pagar. Quando tem um porquê, uma justificativa, isso geralmente ajuda. Então você pode cobrar por pessoa. Você também pode cobrar por hora. Então você, não, vou definir aqui que minha hora de trabalho é R$30. E aí você vai fazer um curso de 10 horas. Pronto, são R$300. Ou minha hora de trabalho é R$100. Vou fazer um curso de 8 horas. Pronto. Então eu vou cobrar R$800. E aí para você definir a sua hora, você pode comparar a sua hora trabalhada em outras atividades, que você é aquela mesma pessoa, com isso, por exemplo. E aí você define se você vai cobrar mais ou menos do que aquela hora. Por exemplo, seu plantão. Você é um profissional de APH, você dá plantão. Talvez. Então, quanto é que você ganha por um plantão de 12 horas? Aí você calcula quanto é que você recebe por hora. Vamos dizer que você ganhe lá R$400 por 12 horas de plantão. Você vai dividir isso por 12, vai dar ali aproximadamente uns R$30 por hora. E aí é R$35 por hora. Você pode partir da mesma lógica. Ou você pode pensar assim, não, o meu trabalho como instrutor, ele tem uma hora que é um pouco mais cara. Em vez de 35, que é o que eu ganho no plantão, eu vou cobrar 40, vou cobrar 50. Ou até mesmo pensar, não, eu vou cobrar menos do que a hora que eu trabalho lá no plantão, porque é um trabalho mais tranquilo, não me desgasto tanto, então eu já faço ele, posso fazer por R$20 a hora. Então isso você pode determinar. Então já falei que você pode cobrar por pessoa, você pode cobrar por hora, tudo tendo uma lógica, e você pode cobrar por curso. Não, eu tenho uma tabela aqui, isso funciona muito bem empresarialmente, passa muita segurança para o cliente quando o fornecedor do serviço ele tem uma tabela. Não, isso aqui é tabelado, é profissional, é assim para todo mundo. Porque às vezes quando você está contratando um serviço artesanal, você tem às vezes uma falta de confiança de pensar assim, será que ele está cobrando muito mais para mim do que ele cobra para os outros clientes? Por isso que geralmente você compara, faz 3, 4 orçamentos para ver se aquilo faz sentido ou se aquilo não está muito absurdamente exagerado. E às vezes com 3, 4 orçamentos, você percebe que tem um orçamento que está mais baixo, mas você gostou mais daquele profissional que tem um orçamento mais alto. Aí você chega para aquele profissional, você fala assim, eu gostei mais de você, mas eu tenho esse orçamento que está bem mais baixo. O que é que a gente pode fazer? De repente ele vai lá e reduz um pouco. Então você pode ter um preço tabelado, não. Meu curso de primeiros socorros é tanto. Se você fizer isso de forma independente, de forma autônoma, como microempreendedor, é o seu negócio. Aí pode ser que você seja contratado por uma empresa que já tem um valor tabelado de quanto paga um instrutor, e cabe a você aceitar ou não. Se é instrutor do BLS da American Heart Association, já é tabelado, é tanto, todo instrutor recebe tanto, é todo mundo igual, se você quiser tá ok, se você não quiser tá tudo bem, certo? Então é sempre uma relação de ganha-ganha. Bom, então você cobrou por pessoa, por hora ou por curso, e faça uma comparação com a sua hora em outras atividades que você exerce para você poder chegar naquilo. Quando eu falo de remuneração, eu gosto muito de falar sobre um conceito de termômetro, né? O termômetro aqui do instrutor. Então vamos dizer que você começa a sua carreira, vamos dizer que você está em 0 graus, você não tem reconhecimento ainda, você está começando agora, ninguém sabe que você fornece aquele serviço, etc. É difícil encontrar alguém para pagar pelo seu serviço se existem outras opções do mercado que as empresas às vezes conhecem melhor, confiam mais. Então, para você entrar no jogo, você tem que ir progressivamente aumentando o seu reconhecimento. Primeiro, se credenciando, né, para você ter um certificado que diga, não, realmente ele é instrutor. Quanto mais você tem um certificado com credibilidade, maior a probabilidade de você chegar e falar assim, não, se ele é credenciado por tal instituição que eu confio, você já ganhou ponto, você já subiu aqui na sua escala. Quanto mais você gera valor nas suas redes sociais, em cursos, em eventos gratuitos, mais você conhece pessoas, mais você gera networking, etc., mais o seu reconhecimento vai subindo pela prova social que você tem de pessoas que confiam no seu trabalho, de eventos que você realizou, do seu próprio portfólio. Quanto mais você tem experiências de clientes grandes que você já atendeu, etc., maior vai subindo aqui a sua temperatura nessa escala. Então, no início de uma jornada de instrutor, e principalmente no formato que nós trabalhamos, de formar instrutores independentes que possam voar pelas próprias asas, nas formações que nós temos na Academia de Instrutores Profissionais, o que é que nós orientamos? Olha, se capacite, aprenda o conteúdo primeiro, seja bom tecnicamente no que você se propõe, ensine isso gratuitamente para muitas pessoas.
através de vídeos nas redes sociais, de post, de respostas no direct, de stories, de vídeos no YouTube, de palestras gratuitas em escolas, em igrejas, em empresas. Ofereça seu serviço, apareça primeiro. Primeiro doe o melhor que você tem. Progressivamente vão começar a aparecer pessoas te perguntando quanto custa para você ministrar uma palestra para mim. Isso mostra uma percepção de valor que o mercado passa a ter de você. No início o mercado nem te chama para uma palestra gratuita. Daqui a pouco você começa a receber vários convites. Não, queria que você fizesse uma palestra gratuita. Um colega, vem fazer uma live comigo. E aí vai aparecendo, porque você está tendo percepção. Pelo seu posicionamento profissional nas redes sociais e na sociedade, daqui a pouco você começa a receber convites já perguntando quanto custa. E aí, lógico, a depender de como você oferecer, se o cliente enxergar que aquilo faz sentido, ele vai te contratar. E aí você pode ir subindo para ir aumentando, por exemplo, o preço da sua hora. Como isso é regulado? Naturalmente, pela lei da oferta e da demanda. Imagina que você está tendo tanta demanda que você já não tem mais agenda, você não tem mais como dar conta. Ou você aumenta o seu preço, para você poder selecionar melhor as oportunidades profissionais, e isso você pode continuar o resto da vida fazendo também eventos gratuitos, beneficentes, por causas sociais, etc. Uma coisa não impede a outra. Quanto mais você continua fazendo coisas gratuitas, mais você vai aumentando o seu reconhecimento, a sua contribuição com o mundo, a sua satisfação pessoal, então isso é muito bom. Então, quando você tem muita demanda, ou você continua oferecendo o seu serviço agora por um preço um pouco mais alto para selecionar os clientes, ou você pode eventualmente migrar de microempreendedor individual para uma microempresa, formar pessoas que trabalham com você e colocar essas pessoas para trabalhar naquelas oportunidades que você conquistou pelo seu reconhecimento, pagar um valor para esse instrutor, calculando uma margem de lucro para a sua empresa, por exemplo. Então é outra forma. Por isso que eu chamo isso de termômetro do instrutor, que é uma jornada sem fim. Quanto mais reconhecimento, quanto mais excelência você alcança, maior as possibilidades de você ser bem remunerado. E são valores que podem ir muito além desses valores que eu apresentei aqui. Existem instrutores que ganham às vezes R$4.000 numa instrução, R$8.000, 10 mil, 20 mil, até mais do que isso, em um dia de trabalho. Por quê? Porque tem muita demanda. E se ele tem muita demanda e a presença dele, o conteúdo dele é capaz de agregar muito valor para aquele contratante, naturalmente, pelo um sistema de ganha-ganha, isso é distribuído. Isso funciona assim com um jogador de futebol, de basquete, etc. Por que eles ganham os milhões, os mais famosos? Porque a marca, o nome deles vende muito. Vende direito de televisão, vende patrocínio, vende ingresso, vende camisa, vende um monte de coisas. Então, quem está pagando 1 milhão para o jogador, talvez está ganhando 10, graças à imagem daquele jogador. Portanto, é o poder de geração de valor que aquela marca tem. Você, como instrutor profissional, você tem que começar a pensar nisso. Ou na sua marca, o seu nome de instrutor, ou na sua marca, a sua empresa. Quanto mais credibilidade, mais demanda, mais possibilidade de gerar valor, a tendência é que sejam maiores os seus ganhos. Imagina alguém está te contratando para fazer uma palestra num evento lá. E seu nome é capaz de atrair muitas pessoas. Essa pessoa ela cobrou R$100 por pessoa, você trouxe 1.000. Então 100 vezes 1.000 dá R$100.000. Então aquele empresário, graças ao seu nome, ele consegue 1.000 pessoas lá. Então ele ganhou 100 mil, talvez ele te pague 10 mil para você estar lá. É um exemplo hipotético. Já um outro palestrante que não tenha poder de atrair pessoas que queiram assisti-lo, ele já não vai ter a possibilidade de ser remunerado da mesma forma. Isso é uma coisa lógica, coisa normal. Então o legal da carreira de instrutor é que você constrói a sua própria reputação e o seu próprio mérito de forma independente. Você não precisa de alguém que te fale, tome a oportunidade. Por outro lado, não é fácil você criar a sua própria reputação. Isso envolve disciplina, resiliência, consistência, estudo, dedicação, por aí vai. Bom, já falei aqui de dois dos 4 pontos que eu queria abordar. Quanto ganha o instrutor em média e quais são as diferentes formas, modalidades de você cobrar. Por pessoa, por hora, por curso, fazendo comparativos, etc. Agora, quais são as diferentes formas de... falei também do termômetro do instrutor, né? Mostrando que os ganhos podem ser muito maiores do que eu mostrei aqui. Quais são as diferentes formas de atuação? Você pode atuar com um curso livre autônomo. Por exemplo, você, cidadão, pelo seu pessoa física ou o seu MEI, microempreendedor individual, tanto faz. Eu recomendo o MEI para quem quer ser profissional, pelo menos se profissionaliza, tem um CNPJ, etc. Você pode simplesmente, como um curso livre, ofertar um curso daquilo que você domina, daquilo que você é certificado para as pessoas, marcar uma sala de um hotel ou alugar uma sala em um lugar qualquer que caiba as pessoas, que acomodem bem as pessoas e fala assim, estão abertas as inscrições para o meu curso aí de SBV e custa R$50 por pessoa. E no final eu vou dar um certificado de tantas horas. Abra as inscrições, divulga o número de seu WhatsApp lá, o que for, para as pessoas se inscreverem. Você tem 100 vagas para fazer um workshop de SBV, por exemplo. Você cobrou R$10. Se inscreveram as 100 pessoas, você arrecadou
R$1.000. Lógico, você vai ter suas despesas, às vezes para imprimir um cartaz, para alugar a sala, para colocar um coffee break, uma água, alguma coisa do tipo. Você tira as despesas, você fica com o seu lucro. Essa é uma possibilidade. Eu comecei dessa forma. Aliás, eu comecei como instrutor da American Heart, contratado depois quando eu abri a minha empresa em 2011, eu comecei a fazer os cursos livres desta forma, sempre com responsabilidade e com ética. Se você quiser sobreviver no longo prazo, você precisa fazer sempre com responsabilidade e com ética. Ensinar o correto, da forma correta, cobrando o preço correto, dando certificado com a carga horária condizente, fazendo tudo dentro da ética, da legalidade, para você sobreviver no longo prazo, para você criar reputação para as pessoas, porque às vezes você está ali pensando só no curto prazo. Ok, não recomendo esse caminho. Recomendo que você pense sempre no longo prazo. Então, você pode fazer isso como curso livre autônomo. Você pode fazer isso também como uma prestação de serviço. Por exemplo, o IBRAP te contrata para você ser instrutor de um curso nosso. A American Heart te contrata para você ser instrutor lá do curso deles. E aí você vai. Tem empresas que exigem que você tenha uma pessoa jurídica. Você pode fazer por pessoa física. Aí, em geral, é mais vantajoso fazer por pessoa jurídica. A não ser que você não tenha renda tributável em pessoa física. Aí você vai ter um teto aí de cerca de R$28.000 por ano que você não vai pagar imposto. Aí depois você começa a pagar uma alíquota de imposto e quanto mais você ganha, maior a alíquota de imposto. Se você já tem um emprego de carteira assinada em pessoa física, onde você já paga uma alíquota de imposto, você somando uma atividade de instrutor autônomo na pessoa física, pode ser que você pague uma alíquota maior do que você pagaria como microempreendedor individual, que é a modalidade simplificada, onde você tem um CNPJ, você é a única pessoa da sua empresa, você tem um teto de até R$80.000 por ano que você pode faturar e você paga um imposto fixo ali de cerca de R$60 mensais e só, e não paga imposto de renda. Então é interessante, é um incentivo bom, porque você acaba pagando ali, vamos dizer, R$600, R$700 por ano de imposto para ter um faturamento de até 80 mil. Pode ser interessante, a não ser que você não tenha nenhum tipo de faturamento. Aí você pagou 600, 700 para não ter ganhado nada e não vale a pena, então tem que avaliar. Então essa é a segunda possibilidade, você vai lá e presta um serviço para uma empresa, para alguém que te contratou, etc. A terceira possibilidade de remuneração como instrutor é você ser contratado por uma empresa através de um CLT, uma empresa que precisa de uma empresa grande, por exemplo, uma empresa de APH que tem uma rede de funcionários, etc e tal, que tem um núcleo de educação permanente, e você é um instrutor que está ali consistentemente capacitando as pessoas, criando materiais, etc. Você pode ter um contrato, você pode receber um salário, 2, 3, 4 salários, para você ser instrutor daquilo ali. Aí depende da sua relação com a empresa, com sua contribuição com a empresa, da geração de valor que você tem com a empresa, mas você pode também ter um CLT para ser instrutor de um NEP, vamos dizer assim, um núcleo de educação permanente de uma empresa privada. A outra forma também, a quarta forma aqui, é você ter esse vínculo com uma instituição pública. Você é um REDA, você é um concursado e você, por exemplo, dá plantão. Mas você, por exemplo, no SAMU, você pode ter parte da sua carga horária de plantão de atuação ou a totalidade da sua carga horária alocada numa atividade educacional, dentro de um NEP, seja para organizar os cursos, seja para ministrar, seja para fazer a parte administrativa, seja para criar projetos, etc. Então aí você vai ter o seu valor do seu concurso ali pago para você atuar dessa forma ou parte da sua carga horária dessa forma. Você tem lá um contrato de 30 horas semanais, pode ser que você faça 10 horas, 15 horas, 8 horas, 4 horas dedicado a essa atividade, através de um plantão lá, por exemplo, por semana. Então existem essas formas aí de atuação. E por fim, para fechar esse vídeo, existem as parcerias. E as parcerias, elas são interessantes, porque elas podem fazer com que você avance mais rápido. Só que para conseguir boas parcerias, você primeiro tem que ter uma percepção de valor pelo seu parceiro, que em geral busca uma relação de ganha-ganha, proporcional. Às vezes é um pouco mais para um pouco menos para o outro e tal, mas tem que ser uma coisa equilibrada que contemple bem os dois. Então por isso que é interessante você sempre gerar valor. E esse hábito é muito bom em todos os sentidos. Gere valor para as pessoas. Quer ser parceiro de tal e fulano de tal? Gere valor. Procure como eu posso gerar valor. Teve uma frase que eu ouvi uma vez em São Paulo, num evento em 2015, que disse o seguinte: faça o seu nome chegar antes de você. Ou seja, você quer uma parceria? Aí você faz assim, faça o nome chegar antes de você. Porque na hora que surgir a oportunidade, aquele seu possível parceiro vai pensar, poxa, fulano eu já conheço, fulano já fez isso, fulano já fez aquilo, que legal. Já começa com uma relação diferente. Recentemente eu recebi uma mensagem de um seguidor que mandou uma mensagem pra gente, falando assim, eu gostaria de poder ajudar vocês como moderador das lives gratuitamente. Ele se ofereceu para gerar valor de alguma maneira, isso chamou minha atenção. Isso me deu vontade de conhecer essa pessoa para, quem sabe, contratá-lo para entrar em nosso time se ele tiver o perfil. Mas já chamou minha atenção, ele buscou gerar valor, ele não pediu nada. Ele ofereceu. Antes de pedir, olha que interessante, primeiro ofereça. A mesma coisa é produção de conteúdo gratuito, você está oferecendo. Aqui,
Estou sendo conhecido pela minha audiência, porque lembre-se, seu cliente é seu parceiro também. Então, se eu estou gerando valor respondendo as dúvidas, lá na hora que eu for vender alguma coisa, há uma probabilidade maior que pelo sentimento da reciprocidade, da confiança, etc., essa pessoa adquira o meu programa, etc. E aí tem uma questão de parcerias que, várias coisas que daria para falar, mas só um detalhe. Existem congressos, por exemplo, que às vezes não pagam o palestrante ou pagam uma taxa simples para um palestrante lá, uma taxa mínima de custo, ajuda de custo, mas às vezes esses congressos, tem congresso de 1.000 pessoas, 500 pessoas, enfim, e acontece com instrutores que já têm um certo reconhecimento, do congresso falar assim, ó, vamos fazer um mini curso pré-congresso, e aí a gente divulga esse mini curso lá por R$10, R$20, um preço bem baratinho, para que as pessoas do congresso de repente façam. Então você tem um congresso lá com 1.000 pessoas, divulgou um mini curso que cobrou R$20, e aí você conseguiu 200 pessoas, que não é impossível, para fazer esse mini curso antes, ou pode ser um workshop, ou uma pré-palestra, alguma coisa do tipo, ou um curso de imersão que cobra R$200, R$300, R$1.000, um mini antes para 20 pessoas, enfim. E aí muitas vezes o contratante do congresso chega lá e fala assim, ó, e aí a gente faz esse mini curso antes, a gente divulga e tal, e a gente divide 50-50. Olha que interessante, se ele botou 200 pessoas a R$20, ele vai arrecadar 4.000, de repente você ganha R$2.000 ali numa atuação. Lógico que isso depende do reconhecimento que você tem, da sua capacidade de atrair essas pessoas, por isso que já comece a trabalhar consistentemente no seu reconhecimento. Caso você queira se tornar um instrutor ou instrutora, por exemplo, um profissional de APH, um profissional de saúde, estudante, você pensa nessa área, eu gostaria que você conhecesse a Academia de Instrutores Profissionais. Nós, no IBRAP, formamos instrutores desde 2015, dentro do IBRAP. Nós formamos instrutores desde 2011, antes do IBRAP, no Easy Cursos. Então, já são mais de 10 anos formando instrutores em diversas disciplinas. E nós temos hoje uma grande plataforma que reúne várias das formações que nós temos, controle de hemorragia, SBV, primeiros socorros, novas formações serão acrescentadas nessa plataforma. Algumas dessas formações você consegue se formar de forma 100% à distância, outras você precisa de um ensino híbrido para poder se formar naturalmente, e essa plataforma, além de te credenciar, ela também te forma como instrutor profissional, com conteúdo de como ensinar de forma didática envolvente, como ser reconhecido e remunerado, ou seja, conteúdo de marketing e vendas, conteúdo de mindset, ou seja, mentalidade de alta performance, conteúdo de gestão profissional, para vocês saberem o básico de contabilidade, de aspectos jurídicos, como se abrir um MEI, etc. Essa é a Academia de Instrutores Profissionais, o link está na descrição. Se você quiser conhecer esse projeto, basta clicar aí e ver se você acha isso interessante, você embarcar nessa jornada conosco. Gostaria de te pedir para deixar o joinha nesse vídeo, deixa o seu like, me fala se você chegou até aqui o final. Léo, cheguei até o final do vídeo, manda seu feedback nos comentários para a gente dar uma interagida, faz alguma pergunta também, que pode ser um tema de um próximo vídeo, e não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e, se possível, pega esse link e compartilha para alguém que você imagine que vai gerar valor, porque o simples fato de mandar algo valoroso para alguém já é uma maneira de você gerar valor para essa pessoa. Estamos juntos, obrigado, grande abraço, tchau, tchau.